Olá, que bom que você veio. Esta é a hora e a vez do Miolo Reserva Pinot Noir, um vinho brasileiro bom e barato, muito indicado para a meia estação, como agora estamos na primavera. Nesse vídeo você vai ficar sabendo a origem da vinícola Miolo, ainda onde este vinho Pinot Noir é produzido, mas eu vou contar para você o que significa essa expressão no rótulo reserva. Vou ainda provar este vinho e dizer para você todas as características que ele tem. E por fim, eu vou falar da temperatura que ele deve ser servido e vou dar dicas de harmonização. Fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, este também é o seu canal. Temos aqui dezenas de vídeos. Inscreva-se, ative o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo. Vamos direto ao assunto, sem enrolação. Este vinho, como o nome diz no rótulo, é produzido pela vinícola Miolo, uma empresa familiar que se tornou uma das maiores do Brasil. Mas tudo que é grande começa pequeno e começou no século passado ou retrasado, em 1897, com a vinda do imigrante italiano Giuseppe Miolo. Quando ele chegou em Bento Gonçalves, como todo imigrante, ele ganhou um lote de terra, era o lote 43. E para homenagear Giuseppe Miolo e o lote 43, a Miolo faz já há algum tempo um grande vinho, cujo nome é Lote 43. Esse vinho a Miolo faz somente em safras especiais. É um corte bordalês, isto é, uma mistura de Cabernet Sauvignon com Merlot. A sede da Miolo fica lá em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, pertinho do famoso lote 43. Eles construíram uma bela vinícola, vale a pena conhecer. Eles têm um ótimo atendimento ao turista. Inclusive, a Miolo foi a última viagem que fiz antes da pandemia. Mas a Miolo não está somente em Bento Gonçalves. Ela está também no Nordeste, na Bahia, com o projeto Terra Nova. E ela também avançou mais para o sul do Rio Grande do Sul, lá no extremo sul, na Campanha Meridional. É lá que esse vinho Pinot Noir é feito, lá em Candiota. E lá na Campanha Gaúcha, eles têm o Seival Estate. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre a Miolo, vamos falar deste vinho. A Miolo tem uma linha de entrada, que são os vinhos mais simples, chamada Miolo Seleção. Inclusive, já gravei um vídeo em que eu apresento o rosé do Miolo Seleção. Acima da linha Miolo Seleção tem justamente a linha Reserva, e é da linha Reserva este Pinot Noir. No rótulo, inclusive, está escrito Reserva. E o que significa isto? O que significa a expressão reserva em um rótulo de vinho brasileiro? A legislação é clara. Vinho reserva é aquele que ficou, depois de pronto, amadurecendo no produtor por 12 meses, por um ano. Mas atenção, não é obrigatório que o vinho tenha passado por barrica de carvalho. Assim, se você comprar um vinho reserva brasileiro, não significa que ele passou por barrica de carvalho. Mas este vinho, justamente para demonstrar ao consumidor que ele passou por barrica de carvalho, ele escreve pequenininho aqui e anota, tem passagem por barrica de carvalho. Logo, é um vinho reserva. Ficou 12 meses no produtor e desses 12 meses, 6 ele passou por barricas de carvalho. Veja bem, a linha Seleção são vinhos abaixo de R$40. A linha Reserva é um pouco acima de R$40. E todos os vinhos da linha Reserva são varietais, isto é, de uma única uva, como este Pinot Noir. E todos passaram por barrica de carvalho, o que dá uma ótima relação custo-benefício. Vale a pena experimentar esta linha de vinhos brasileiros. Eu garanto para você que um vinho reserva da Miolo é muito melhor do que qualquer reservado por aí. É minha opinião e eu respeito a sua. Então vamos ao nosso vinho. É um Pinot Noir. O Pinot Noir tem a sua origem na Borgonha, na França. E é lá que vem os melhores Pinot Noirs do mundo. Qualquer produtor de qualquer lugar do mundo tem nos Pinot Noirs da Borgonha o seu modelo. É lá que ele pega o modelo, o paradigma para fazer o seu Pinot Noir. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Borgonha e o Pinot Noir, temos um vídeo no canal sobre isso. O card está aqui em cima. E este Pinot Noir? Vamos degustar esse Pinot Noir e eu vou contar para você algumas características que ele tem. Quem sabe você tem o desejo de também experimentar. Mas eu quero fazer uma observação.
Todos os vinhos que eu experimento nos meus vídeos são vinhos que eu comprei. Ninguém me dá, ninguém paga para que eu fale sobre os vinhos. Caso isso aconteça algum dia, eu aviso você, meu amigo, porque a nossa relação é de confiança. E este Pinot Noir? Vamos analisar. Como eu já disse em vídeos anteriores, a primeira coisa que nós fazemos é a análise visual. Para isso eu pego uma folha de papel em branco, coloco aqui como anteparo, para tentar ver a sua cor e também ver a sua intensidade de cor. O que eu digo para você é que ele tem uma intensidade ligeira, porque é um vinho praticamente transparente, assim como muitos Pinot Noirs da Borgonha. Mais ainda, ele tem uma cor rubi brilhante, o que indica ser um vinho novo, e realmente é da safra 2019. E a próxima análise que fazemos é quanto à parte aromática, é o nariz. Vamos ver. Ele tem uma boa intensidade aromática, até um pouco mais que médio, e eu percebo aqui frutinhas vermelhas como uma cereja, uma framboesa. Não percebo nota de madeira, mas percebo que um leve tostado, que indica que passou por madeira. E por que eu não sinto aroma de madeira? Talvez porque esse vinho tenha sido colocado em barricas usadas. Quanto mais tempo a barrica for utilizada, menos aromas de madeira ela passa. Mas se a barrica é usada, por que então eu coloco o vinho por algum tempo na barrica? É porque o tempo de barrica faz com que haja uma microoxigenação. Isso amacia os taninos. Sobre o motivo pelo qual se coloca um vinho em barrica, nós temos um vídeo e o card está aqui em cima, você pode assistir depois. Voltamos então ao nosso vinho. Nós falamos que tem aromas aqui de frutinhas vermelhas, um leve tostado, que indica aí que passou por barrica, uma fumaça, e umas notinhas muito sutis, são até difíceis de perceber aqui, como se fosse um caramelo, um café, um chocolatinho amargo, alguma coisa nesse sentido, que também é uma indicação de que passou algum tempo em barrica. E vamos agora à boca. O que nós sentimos neste vinho? É importante, na degustação, fazer com que o vinho passeie por toda a boca. É um vinho seco e é um vinho com uma acidez alta. Quando eu abaixo aqui o queixo, eu salivo bastante. E a salivação é uma indicação da intensidade da acidez do vinho. E o tanino? O tanino é o que dá astringência ao vinho, é o que seca a boca e que alguns vinhos faz até amarrar a boca. Esse vinho tem uma baixa intensidade de tanino. São taninos baixos, poucos taninos e ainda taninos muito bem trabalhados e muito macios. Com certeza, por dois motivos. Pela maturação que a uva teve lá na campanha gaúcha, que tem muita insolação, e mais ainda, em razão de ter passado 6 meses em barrica de carvalho. Qual é o outro ponto que nós vamos analisar? O álcool. Quando você toma, você percebe o álcool por uma sensação de quentura. É aceitável essa sensação, é uma sensação de um álcool médio e justamente ele tem um álcool de 12,5%. Lembrando que o álcool abaixo de 11 é considerado álcool baixo e entre 11 a 13,9 é um álcool médio. Este é um álcool que está no início da faixa média, é um álcool muito bem integrado com todos os outros elementos que tornam o vinho agradável. E qual é o outro elemento que nós temos que avaliar neste vinho? É o corpo dele. Tem muito corpo, pouco corpo, ou é um vinho leve, um vinho ligeiro? Que eu digo a você o seguinte, nós temos taninos baixos, álcool de 12,5. O álcool e os taninos são os elementos que conferem corpo ao vinho tinto. Então eu diria, tem álcool baixo e pouco tanino, este é um vinho leve, é um vinho praticamente ligeiro ou inferior a médio. Se você não achar que ele é ligeiro, ele é pelo menos inferior a médio, mas jamais um vinho encorpado, tanto que a cor dele é praticamente transparente. E a intensidade de fruta? Você sente na boca uma boa intensidade de fruta. E quando você engole o vinho, não é um vinho que permanece o sabor por muito tempo. Aí rapidamente ele passa. Então eu diria aí que o final, a persistência, é média, um pouco inferior à média. Mas convenhamos, um vinho nesse valor apresenta boas qualidades, não podemos exigir que tenha um longo final, porque geralmente o longo final nós só encontramos em grandes vinhos.
Eu diria que, somando os prós e os contras, é um vinho bom. Mais ainda, se considerarmos a faixa de preço dele, eu diria que ele entrega para você muito mais do que você paga. É um vinho bem feito, um vinho equilibrado, um vinho excelente, tanto para o dia a dia, como até mesmo, se você quiser, para uma ocasião e para um jantar especial. E daqui a pouco eu vou falar sobre a harmonização. Então vamos à temperatura de serviço e dicas de harmonização. Talvez você escute aí ao fundo um lindo piano tocando. Temperatura de serviço. Como eu disse, este é um vinho leve, com taninos de baixa intensidade e álcool apenas de 12,5%. Geralmente, os vinhos tintos mais encorpados são indicados para serem consumidos na temperatura de 15 a 18 graus. O produtor sugere que esse seja servido a 15 graus, mas, como é um vinho leve, eu estou servindo a 12 graus e ficou excelente. Você não percebe os taninos muito ásperos, até pelo contrário, você ainda consegue perceber os aromas. Então eu sugiro uma temperatura de 12 a 13 graus. E com isso, é um vinho muito indicado para a meia estação, como esta nossa primavera. E quanto à harmonização, o que vamos considerar são exatamente os elementos que já disse. É um vinho leve, com baixo tanino. Assim, ele pode ter uma combinação muito interessante com queijo brie. Geralmente o queijo brie é um queijo que deve ser servido com vinho branco ou espumante. Mas, se eu pegar esse queijo brie, pegar uma geleia de frutas vermelhas, de morango, de framboesa e uma geleia natural que não tem açúcar e cobrir o meu queijo brie com geleia, essas frutinhas vermelhas vão fazer uma ponte com as frutinhas vermelhas do Pinot Noir. Vai ficar uma delícia. Confira e depois você me conta. E ainda, com relação a pratos sem qualquer notas de doce, que nós podemos servir com esse Pinot Noir. Eu indicaria até mesmo aves, um frango não muito condimentado. Ele é ótimo para acompanhar frango, um frango refogado. Inclusive no outro vídeo eu sugeri com Pinot Noir um frango com quiabo. Fica uma delícia. Partindo para carne vermelha, eu indicaria carnes vermelhas magras, como um filé mignon chapeado ou grelhado. Vai muito bem. E com pizzas leves, com queijos mais frescos, não queijos muito pesados, como gorgonzola. Acompanha divinamente. Mais ainda, tortas salgadas, vai muito bem. Como você vê, esse vinho ele é muito versátil, porque você pode tomar numa temperatura um pouco mais fresca que um vinho tinto comum. Exatamente por ele ter pouco tanino, é que eu reitero, falo de novo, é um vinho muito indicado para os iniciantes, aqueles que têm dificuldade com vinhos muito tânicos, muito pesados. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Por isso, eu digo a você, inscreva-se no canal, ative o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo. Meu amigo, não se esqueça, no mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde para você e um forte abraço e até o próximo vídeo.